Bom dia, João Paulo Bom Fernandes. dia. Muito obrigado por ter aceito este convite da Assist para falarmos aqui um bocadinho sobre tecnologia, nomeadamente os ambientes inteligentes, que é um tema que hoje em dia já está há bastante tempo, mas ganhou, eu diria, um reforço com estes aspectos da implementação do 5G e também do IoT e o IoT industrial também. O que é que a tecnologia tem hoje para oferecer às empresas e às instituições e organizações em geral? Ora bem, eu começaria também por agradecer o convite para participar nesta iniciativa, que me parece muito interessante. Efetivamente, em termos das tecnologias, em particular neste domínio dos ambientes inteligentes, cidades inteligentes, a utilização de tecnologia para trazer algum tipo de maior inteligência ou maior capacidade tecnológica a certos ambientes de trabalho, há muita coisa efetivamente que hoje em dia está a ser desenvolvida. No nosso caso, na NEC, e nesta área dos ambientes inteligentes, naturalmente, eu diria que há três grandes áreas de trabalho. O IoT, portanto, a sensorização, a utilização de sensores para fornecer informação operacional e de gestão que antes da implementação destas tecnologias era difícil de obter, pela simples razão que, por exemplo, uma cidade é um ambiente muito vasto e para eu conseguir obter em tempo real informação sobre tudo, ou grande parte do que está a acontecer na cidade, nos vários domínios, mobilidade, segurança, ambiente, etc., era praticamente impossível sem recorrer a sensores espalhados por múltiplas zonas da cidade que possam facultar esse tipo de dados e de informação. Portanto, esta área é uma área claramente, o IoT, aqui focalizada dentro da componente do que é a internet das coisas, que pode ser praticamente tudo, focada no que são os sensores, a microeletrónica aplicada à captação de dados que são interessantes para a gestão da cidade. Outra área, porque estes dados naturalmente vão ser, as cidades são normalmente, como eu disse há pouco, ambientes grandes e complexos, vastos em termos de regionais, em termos de área coberta, e complexos porque têm múltiplas interações, pessoas, veículos, a acontecer em simultâneo ao longo desta área que a cidade ocupa. Portanto, quando tento, através da sensorização, obter dados operacionais para a melhor gestão da cidade, nas suas diferentes áreas, ambiente, segurança, mobilidade, etc., eu vou obter grandes quantidades de dados. Portanto, segunda área é o Big Data, portanto, a capacidade, as ferramentas que me dão a capacidade de rapidamente conseguir gerir, digerir e dar informação de gestão aos operacionais da cidade com base nos dados crus, dos dados raw, que me vêm dos sensores do IoT. E uma terceira área, que é utilizar estes dados não somente para melhor informação sobre o que está a acontecer, portanto, algo um pouco reativo, que eu estou a informar, a dar claramente melhor informação de gestão, mas que ainda assim sem capacidades analíticas, portanto, é simplesmente o humano que vai receber mais e melhor qualidade de informação para tomar as suas decisões. A terceira área é a inteligência artificial, ou seja, eu começar a utilizar estes dados e todo o histórico que existe armazenado dos mesmos para cada uma das áreas de gestão em termos de operações da cidade, para começar a tirar partido dessa informação e começar a fazer analíticas preditivas, que é o próximo grande passo, diria eu. Ou seja, não somente dar mais e melhor informação, mas também criar cenários com base naturalmente nestas análises preditivas, tendo partido de tecnologias de inteligência artificial, cenários que probabilisticamente vão auxiliar e dar uma informação aos gestores sobre o que poderá acontecer e permitir-lhe tomar as melhores decisões sobre já não somente o que aconteceu no passado, mas o que poderá vir a acontecer nos próximos dias ou nas próximas horas, para que efetivamente o serviço ao cidadão possa ser melhor. Portanto, eu diria, identificando que, pelo menos na nossa área NEC, no nosso caso, estas são as três grandes áreas de trabalho: IoT, ferramentas de Big Data e inteligência artificial aplicada às cidades, neste caso aos ambientes inteligentes, cidades, portos, campos, portanto, tudo o que seja áreas grandes e com muitos utilizadores, muitas interações,
e com capacidades de analítica preditiva. Todas estas tecnologias vão ter um impacto, já começam a ter, e vão ter ainda maior, um impacto económico enorme nas instituições e nas empresas e até social, não é? Certo. Eu até diria que no caso das cidades, que são entidades públicas, normalmente com uma gestão pública, naturalmente existe também um impacto económico, porque uma gestão mais eficiente é sempre uma gestão também com custos mais controlados e mais racionais, mas o impacto principal que interessa às cidades, enquanto entidades públicas que gerem os serviços proporcionados a um grande número de cidadãos que nessas cidades habitam, são efetivamente os impactos sociais. E aí já existem, nós já implementamos algumas destas soluções em Portugal, nomeadamente em Lisboa, com a plataforma de gestão inteligente da cidade de Lisboa, e que já faz uma coordenação de um conjunto de operações, nomeadamente a nível de segurança. As operações de emergência estão a ser muito bem e muito melhor coordenadas desde que foi implementada a plataforma, no sentido de que cada vez que há, por exemplo, uma emergência na cidade, uma emergência, um incêndio, um atropelamento, uma situação grave que necessita que várias entidades, o INEM, a polícia, os bombeiros, etc., a proteção civil, necessitem de acorrer rapidamente para resolver uma certa situação e que necessita essa situação que haja uma atuação coordenada de várias destas entidades, essa coordenação que nos tempos passados se fazia por telefone, basicamente por telefone e, enfim, uma ou outra aplicação que já permitia o envio de alguma informação digital. Neste momento, a partir do momento em que cada ocorrência é integrada e centralizada na plataforma, todas as entidades, através de workflows automatizados, são alertados para aquela ocorrência e para a atividade que nela devem ter de forma perfeitamente automática, sem necessitar de interação, qualquer interação humana, o que obviamente, como deve imaginar, vai aumentar a capacidade e a rapidez com que elas endereçam os problemas. Um exemplo claro que lhe posso dar disto foram aquelas inundações de dezembro passado, quando houve as chuvas de grande intensidade em Lisboa, e em que o Centro de Operações de Emergência da Proteção Civil e da Polícia Municipal já tiraram partido destes meios digitais, desta plataforma de agregação e coordenação de informação, para darem uma resposta mais rápida e atempada àquelas situações, o que foi inclusivamente objeto de algumas menções honrosas, de alguns elogios dos políticos da Câmara, dos vereadores, no sentido de admitirem e identificarem, através de algumas, inclusive plataformas sociais, que efetivamente esta plataforma tinha ajudado muito na gestão mais rápida e eficiente daquela crise que tinha ocorrido na cidade. Portanto, este impacto social, naturalmente, é um impacto muito importante, que se resume em poucas palavras: a maior eficiência e qualidade do serviço proporcionado ao cidadão. O que eu estava a dizer é sempre bom ver que a tecnologia funciona, não é? Nomeadamente nestas situações de aperto, como às vezes se costuma chamar, não é? Exatamente. Para nós que fornecemos as soluções, é uma situação também de aperto, porque, como deve imaginar, as soluções tecnológicas nessas alturas têm que responder sem falhas, com rapidez, sem qualquer tipo de problema ou de dificuldade. E, de facto, a solução tecnológica respondeu e conseguiu, porque é como quando há um problema qualquer, ou quando, por exemplo, nem é preciso ser um problema, quando há um jogo de futebol, as comunicações móveis na zona do estádio, por exemplo, agora pensando no passado fim de semana, onde estavam ali dezenas de milhares de pessoas, todas a falar, naturalmente aquelas estações base junto as estações da rede móvel junto àquele local estão sob uma pressão tecnológica tremenda para que todas aquelas comunicações se possam efetivar. Quando há uma crise como esta de Lisboa, a plataforma que agrega informação tem um pico de acessos, porque o número de operacionais que estão a tentar aceder à informação, em poucos minutos, vai multiplicar por 10 ou por 20. Portanto, naturalmente, que do ponto de vista tecnológico é um desafio,
correu bem, funcionou bem, tudo correu conforme era previsto e obviamente que isso nos deixa satisfeitos e orgulhosos a nós enquanto fornecedores da tecnologia e obviamente à cidade enquanto utilizadora e com a melhor capacidade que lhe deu de responder à emergência e de prestar serviço ao cidadão. E que novos desenvolvimentos tecnológicos é que podemos esperar num futuro relativamente próximo? Olha, nesta área eu acho que o que vai acontecer, e nem é preciso ser um grande oráculo, porque já está a acontecer, vai simplesmente aprofundar-se. É esta terceira vertente que eu há pouco mencionei, a inteligência artificial, começar a ser implementada com a sua capacidade analítica preditiva em muito mais situações e muito mais ocorrências. Isto vai se generalizar. E, enfim, tem-se falado imenso à conta do ChatGPT sobre os benefícios e os malefícios que a inteligência artificial poderá ter. É evidente que a resposta, como em tudo, é sempre a mesma. Depende da utilização que se lhe dá. Se a utilização é boa, a tecnologia é boa. Se a utilização é má, obviamente a tecnologia pode ser má. Neste caso da cidade, em que obviamente temos aqui uma entidade pública que está a pugnar pelo serviço, pelo melhor serviço ao cidadão, há aqui um interesse, uma vertente de utilização boa da tecnologia para benefício dos cidadãos. E sob esse ponto de vista, os exemplos que se podem dar são múltiplos. Enfim, Lisboa já tem estado a fazer alguns pilotos com algumas universidades, como a Universidade Nova connosco, no sentido de fazer coisas muitíssimo interessantes. Posso lhe dar um exemplo que eles fizeram há pouco tempo neste caso com a Universidade Nova, que foi utilizar estas analíticas preditivas para, com base no histórico todo de ocorrências e de acidentes de emergência que necessitavam da intervenção dos bombeiros em Lisboa, responder a esta questão muito interessante: quais são os locais em Lisboa onde eu devo pôr os meus meios de bombeiros para, em qualquer situação que ocorra, eu responder em 5 minutos no máximo. Isto faz-se por inteligência artificial e analítica preditiva. Mas, como está a ver, é uma utilização extremamente interessante, benéfica, que vai beneficiar toda a gente a partir do momento em que for implementada e em que os resultados forem positivos. É este tipo de novas tecnologias que eu vejo nas cidades a começarem a ser utilizadas em grande volume para endereçar não somente os serviços de emergência, mas uma série de outras áreas da cidade. A mobilidade, por exemplo, tentar que o trânsito seja mais fluido a partir de tecnologias de analítica preditiva e de inteligência artificial é outra área de grande impacto e de grande futuro. Ok, muito obrigado. Eu concordo plenamente consigo, quer dizer, não tenho que concordar ou discordar, como é óbvio, mas apenas nesse sentido que, de facto, estas tecnologias, inclusive, podem salvar vidas humanas, não é? É um pouco Sem já dúvida. disso que estamos a falar quando há situações de catástrofe e todas as outras coisas, não é? Portanto, isso, correto. De facto, é um impacto também muito grande que a tecnologia pode ter, todos nós. Ok, muito obrigado então por ter aceito este convite mais uma vez, foi um prazer, até uma próxima oportunidade. Bom dia, obrigado. Obrigado mais uma vez pelo convite, foi um prazer também, obrigado.